Aí galera, beleza? Nessa videoaula eu vou ensinar como editar vídeo com o programa Corel Video Studio Pro opcional X3. Primeiro que clica nele, ele vai abrir. Aqui ó, esse aqui ó é para gravar. Esse aqui se tiver uma webcam ou um DVD conectado ao computador para passar os vídeos para o programa. Esse aqui é modo fácil, mas eu venho aqui ó, clica aqui ó, Advanced Edit, aí vai abrir. Então, primeira coisa, para você colocar o vídeo nele, você vem em File, depois vem aqui ó, Insert Media File. Aqui ó, esse aqui é para colocar vídeo no programa. Esse também, esse aqui é foto, pra você colocar foto nele. Esse aqui é texto, esse é áudio. Esse aqui ó, você grava pelo microfone. Esse aqui já é formato MP3, que ele suporta o programa, pra você colocar no vídeo. Aqui ó, aí você vem aqui ó, Insert Vídeo, aí você escolhe o vídeo que você quer editar. O meu já tá aqui ó, eu fiz um vídeo, eu criei um, tá no formato MP4. Aí eu vou clicar nele para abrir ali, olha lá, aí abriu o vídeo aqui ó. Essa outra forma é mais fácil, só que essa aqui é melhor para mexer. Então, aqui ó, que dá play. Eu acho que vou te convidar, hein? Então, vou pegar só essa parte aqui ó, que é muito grande o vídeo que eu criei aqui, coloquei a música. Aí você vem aqui ó, clica aqui e depois clica aqui ó. Aí você só mexe com essa parte aqui. Se você voltar, clica aqui ó, aí volta tudo. Vou clicar aqui, arrasta ó. Então vou trabalhar com essa página, essa parte só. Aí clica ali e aqui, aí ó, aqui ó. Se tirar o som, colocar outro som, você vem aqui ó, clica aqui duas vezes, aí vai aparecer a janela aqui. Aí você clica aqui ó, Split Audio, olha lá ó, o som da música do vídeo tá aqui ó. E aqui embaixo você vai colocar a música em formato MP3. Aí você pode deletar essa música aqui ó, aí deleta ela, aí ó, deletou. Aí você pode colocar outra música no formato MP3, clicando aqui File, Insert Media File, e aqui ó, Insert Audio to Music Track. Aí você escolhe o formato que o programa suporta de música, coloca o MP3. Aí você escolhe lá onde está no seu computador MP3, você coloca lá. Aqui ó, vou deixar normal, cancelar e voltar. Então, tem vários efeitos o programa. Aqui ó, começando esse aqui ó, transição. Você pode colocar qualquer efeito, tem vários aqui. Aqui colocar AL, que é todos. Você pode escolher para você criar o vídeo. Quer ver ó? Você vem aqui ó, você pode cortar essa parte aqui só, mas como eu não quero ó, venho aqui ó, na tesourinha aqui ó, aí recorta, fica as duas partes, só que fica recortado. Aí você vem aqui ó, abre Transition e coloca aqui ó, clica aqui, AL. Aí você escolhe qualquer um pra você colocar no vídeo. Aqui ó, colocar em 3D. Aqui ó, colocar esse aqui ó. Aí você segura, clica nesse segura e vem aqui e arrasta aqui ó. Aí ó, olha como é que vai ficar ó. Eu acho que vou te convidar, hein? Pode colocar um monte se quiser. Esse aqui ó,
Deixa eu voltar. Aqui, ó. Você também pode copiar o vídeo. Clica nele com o mouse e vem aqui, ó, copy. Aí depois coloca do lado o mouse aqui, ó. Aí você pega, clica aqui, ó. Só clicar. Aí, ó. Aí vai copiando. Aí vai tocar 2 vezes. Ó. Você pode copiar um monte. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Pera aí, vou copiar. Aqui, ó. Clicar aqui. Aí, tá vendo? Então, deixa eu clicar 2 vezes nele para explicar aqui, ó. Ó, reverse vídeo. Você pode reverter ele, ó. Ele vai tá assim, ó, normal. Aí você clica 2 vezes e vem aqui, ó, reverse. Aí vai ficar ao contrário o vídeo. Você pode tirar a música também dele. Aí você vem aqui e faz o mesmo esquema lá que eu expliquei aqui, ó. Áudio. Você tirar a música. Aí, ó. Clica aqui, reverse. Aí fica assim, ó. Aqui dá play. Só que o som não sai reverte. Não fica perfeito. Aí você tira ele, se quiser. Aqui, ó. Aqui é para normal. Aqui, ó. Aqui você regula. Você quer aumentar a velocidade do vídeo ou diminuir a velocidade. Aqui, ó. Aqui sem é normal. Aqui, ó. Aqui fica lento. E aqui, ó, fica rápido. Quer ver, ó? Colocar aqui, ó. Lento, para ver, ó. Ó, como é que vai ficar, ó. Pera aí, tem que clicar aqui, segurar aqui, ó. E dar play. Clica aqui e volto. Aqui, ó. E faz lento também. Aqui você pode tirar foto de qualquer parte do vídeo, se você quiser, ó. Tirar essa parte aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, tira a foto. Aí tá aqui, ó, a foto. Aí você pode arrastar e colocar aqui também ela, ó. Aí vai ficar aqui, ó, a foto. Tá vendo? Aqui, ó, texto. Você pode colocar texto no qualquer lugar aqui, ó. Colocar esse aqui, ó, com faixa. Aí você seleciona e copia aqui. Aqui, ó. Clica 2 vezes. Aí vai ter que clica aqui. Coloca qualquer coisa aqui, ó. Aqui é o formato da fonte, ó. Você pode escolher aqui, ó. Colocar esse aqui, ó. Aí você vem aqui, coloca aqui, ó. Ela dança. Pode colocar maior, arrastando assim. Esse aqui faz de ponta cabeça, aqui, ó. Vários sentidos, aqui, ó. Você pode trocar também a cor aqui, ó. Colocar azul, cor que você quer. Aqui é o tamanho e aqui é a borda, ó. Quer ver? Não, aqui não. Aqui, ó. Tá vendo essa faixa aqui, ó? Você clica aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Muda a cor da faixa. Agora não tá indo. Selecionar aqui para ver. Aí, ó. Retângulo, qualquer coisa aqui, ó. Que muda a cor. Se quiser colocar qualquer cor, você pode colocar. Cancelar, deixar normal. Então, tem várias aqui, ó. Título aqui para você colocar. Esse aqui, ó. Aí você vai vendo lá. É o que você mais gosta. Aqui, ó. Esse aqui, ó, é para você colocar tipo animação no vídeo. Objeto. Esse aqui é normal que você coloca. Quer ver, ó? Vou colocar esse pato aqui. Ó. Você segura e arrasta aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. Vai ficar no vídeo. Aqui, ó. Beyoncé e o patinho ali, ó. Aí vai começar o vídeo e vai estar ali, ó. Essa aqui é a foto que ficou. Eu acho que vou te convidar, hein? Aí, ó. Aí depois você vem esse aqui, ó. Esse aqui é animação. Você pode colocar no vídeo, ó. Segura e arrasta aqui, ó. Aí, ó. Eu acho que vou te convidar, hein? Ó.
Esse vídeo aqui, eu mesmo criei ele, ó. Só que não postei no YouTube. Então tem vários. Esse aqui, ó, FX. Esse aqui é muito legal, eu costumo usar. Aqui, ó, efeito bolinha. Aí você coloca aqui, ó, no vídeo, nessa parte aqui, ó. Eu vou deletar essa aqui. Aqui, aí, ó. Cheio de bolinha, mas tem vários outros aqui, ó. Clica aqui e vem aqui embaixo, ó. Tem vários efeitos aqui, ó, de bolinha aqui, ó, que você quer. Aqui você tira, ó. Pera aí, eu dei um negócio aqui, aqui, ó. X. Aí, tirou. Aí você escolhe qualquer um aqui em cima que você quer. Ó, esse aqui, ó. Vai ficar assim o vídeo. Ó, deixa eu colocar aqui no vídeo. Pera aí. Aí, ó. Agora como é que vai ficar o vídeo, ó. Em formato desenho aqui, ó. E vai indo. Tô tocando, tem que segurar aqui, ó. Sempre tem que segurar e colocar aqui, ó. Arrastar. Aí vai tocar música junto. Eu acho que vou te convidar, hein? Olha lá. Aqui, pausa. É isso aí, ó. Esse aqui é as músicas que vem com o programa, ó. Se você quiser fazer e deixar ali, ó. Ó. Quiser colocar aqui, ó. Aí você coloca. É isso aí, ó. Esse aqui você grava com o microfone. E tem como colocar dois vídeos também, ó. Puxa pra baixo aqui, ó. Vai estar dois vídeos. Aqui, ó. Aumenta. Aí vai tocar os dois, quer ver, ó. Só pra dar um exemplo desse vídeo aqui, ó. Esse aqui, ó. Quer ver, ó. Esse aqui, ó, para desenhar. Aí, ó, você coloca qualquer coisa aqui, ó. Primeiro parte start. Primeiro você seleciona o que você quer aqui, ó. Pincel aqui, qualquer um. Aí você clica em start aqui. E clica aqui, ó. Aí você desenha qualquer coisa, ó. Vídeo. Só que tá meio clarinho, dá pra ver, mas só por um exemplo. Aqui, ó. Stop. Aí ficou salvo. Clica OK. Aí vai salvar aqui, processar. Tipo um paint aqui, ó. Olha lá. Aí vai ficar aqui, ó. Aí se quiser colocar, arrasta aqui, ó. Aí vai começar aqui, ó. Tem vários efeitos no programa. Que volta, ó, avança. Você puxa para você ver, ó, onde está o vídeo. Aqui, ó, corta essa parte aqui, ó. E vem, clica duas vezes e corta. Corta um pedacinho. É isso aí. Aqui é o color, duração do vídeo. Tem várias funções. É que isso aqui, ó. Tem um monte. Aqui captura o vídeo se tiver uma webcam, aí captura. Aqui, ó. Aqui serve para gravar, ó. Aqui, ó. Aí eu gravo aqui assim, ó. Create vídeo. E vem aqui, ó. MP Optimizer. Aqui, ó. MPEG. Aí seleciona aceitar. Escolhe onde você quer colocar o vídeo. Coloca no trabalho. Vai salvar como esse formato aqui. Tem vários formatos. Aí vai salvar lá. Quer ver, ó? Aí vai processar, ó. Esse aqui, ó. Create disco. Você criar disco. Esse aqui, ó. Create som filho. Você tira a música. Aí já salvou. Aqui, ó. Aí você vai salvar só a música do vídeo. MP4 aqui, ó. Qualquer um dos formatos. Esse aqui, ó, salvei nesse formato aqui, ó. Pra depois converter com outro programa.
Tem vários formatos aqui, ó. Aí salvou. Aí já tem como você salvar também o programa para depois editar, a hora que você quiser. Ó, clica aqui, ó, salve as, aí você salva, coloca na área de trabalho, aqui, ó, qualquer nome aqui, ó. Aí salvou. Aí você pode fechar ele, ó. Pronto. Aí você clica aqui, ó. Aí vai aparecer do mesmo jeito. Quer ver? Deu uma falhada. Aqui, ó. Voltou. Vai tudo do mesmo jeito. Só que você não pode excluir o vídeo de lugar, senão ele dá erro. Aqui. Tem vários recursos nele. Aqui, ó. Exit. Pra sair. Clica aqui. Aí vai estar o vídeo aqui, ó. Onde eu salvei, ó. Essa parte que salvou, olha lá. Só pra dar um exemplo desse vídeo. Aí, ó. Esse é o fim da videoaula. Esse vídeo que eu criei não posso colocar no YouTube por causa dos direitos autoriais, senão ia bombar. Mas é isso aí. Essa é a videoaula. Como editar um vídeo. Espero que tenham gostado.